Então, galera, mais um vídeo do canal. Vamos bater um papo hoje sobre imigração. E a palavra central hoje, a palavra-chave hoje desse vídeo é a palavra pressão. E eu vou explicar para vocês por que eu vou falar sobre pressão. Primeiramente, eu gostaria de falar a vocês que existe hoje ainda, no Brasil, muitas pessoas fazendo planos de vir para Portugal. Eu acho legal, gente, a pessoa ter projeto, a pessoa ter força de vontade, não estar satisfeita onde está e ver a possibilidade de melhorar sua vida indo para um outro país, para um outro continente. Isso, desde que o mundo é mundo, é desse jeito, tá? Não adianta vir haters aqui falar que isso e aquilo de imigrante, porque o mundo vive migrando desde que o mundo é mundo e vida que segue. Bom, mas hoje a gente veio falar aqui sobre aquela coisa cultural, né? Muitas vezes você passou a vida no seu país, você às vezes muito mal saiu de um estado para o outro, ou sempre viveu na sua cidade, às vezes uma cidade modesta do interior, e você tem hábitos e manias, e muitas dessas pessoas que pensam que a vida por aí afora é daquele jeito a qual ela sempre teve, sempre passou, sempre viveu. E muita coisa muda, muita coisa é diferente, culturalmente falando, religiosamente falando, hábitos, manias e tudo mais. Por que eu estou falando tudo isso? Muitas pessoas às vezes acabam de encerrar ali a sua adolescência, está entrando na vida adulta e faz um projeto de imigrar, de ir para outro país, porque viu na internet, viu lá naquela rede social um colega que foi e se deu bem, ou então pelo menos está tentando se dar bem, e essa pessoa se inspira e tenta fazer igual. Só que muitas vezes essas pessoas, que eu estou falando aí, desse que acabou de entrar na vida adulta, muitas vezes ele teve uma infância, uma adolescência meia light, meia tranquila, ele foi criado pelos pais durante muito tempo, quando ele foi trabalhar, muitas vezes, se é que foi, ele pegou tarefas mais simples, mais fáceis, um serviço mais leve, como trabalhar numa loja ou no estacionamento, alguma coisa assim do tipo. E aí quando alguém lá no Brasil ainda fala para ele, olha, você indo para a Europa, você indo, seja lá para Portugal, seja para onde for, você vai fazer serviços mais pesados, principalmente no início, gente. Ninguém está aqui condenando ninguém a não progredir, não é isso. No início você vai encarar tarefas mais árduas, serviços mais grosseiros, então você está preparado para isso? Muitas vezes a pergunta, essa pessoa que quer vir, recebe essa pergunta. Você aceitaria de repente ter que trabalhar numa obra, ou num caminhão de mudanças, ou alguma coisa mais pesada, e a pessoa, não, claro, sou pau para toda obra, eu topo, eu encaro, prefiro estar lá do que aqui, papapá. A gente escuta muito isso. E o que acontece? Quando chega aqui, ou quando chega lá em outro país e encara as tarefas que são mais acessíveis para quem acabou de chegar, para quem está naquela fase ainda de conseguir uma documentação mais robusta, porque mesmo que a pessoa venha para cá com aquele visto para procura de trabalho, chegando aqui vai ter que procurar trabalho. E nem sempre esse trabalho vai ser um trabalho logo de cara com contrato, porque às vezes o patrão fica ali a observar qual é a performance da pessoa, se ela é uma pessoa parada, se ela é uma pessoa ativa, se ela é uma pessoa proativa, e muitas vezes esse período pode levar um mês, dois, a pessoa recebe pouco por aquela tarefa e na maioria das vezes essas tarefas são tarefas mais pesadas. Aí a pessoa, quando estava lá no Brasil, disse, não, eu encaro qualquer coisa. E eu já vi muito esse caso aqui, a pessoa chega aqui e vai às vezes parar numa remodelação. Uma remodelação aqui é como se fosse reformar uma casa média, reformar uma casa.
em que entra aí a parte de reboco às vezes, né? Emassar as paredes, pinturas, né? Montagem de andaime, coisa que eu já fiz. E às vezes a pessoa vai para uma tarefa dessa, às vezes é um mês de inverno, igual eu já encarei, e a pessoa fica ali naquela ralação e tal, e bate aquele mal psicológico, aquela mini deprê, e a pessoa começa a pensar, poxa, eu não vim para cá para passar por isso, começa a bater um monte de pensamento, mas quando estava lá disse que encararia tudo que viesse. Então, gente, esse vídeo é para alertar a vocês que pensam assim, que encara tudo que vier pela frente, para pensar direitinho, porque nesse período inicial você vai encontrar tarefas mais difíceis. A não ser que você tenha uma boa formação e chegue aqui, dê a sorte também de encontrar algo usando desse diploma, dessa boa formação que eu estou dizendo. Por exemplo, o pessoal que mexe com TI, e aqui é muito valorizado e não é difícil a pessoa conseguir um emprego, uma remuneração melhor, e um serviço de computador e tal. Mas não sendo esse caso, você vai encarar situações que vai pegar peso, pode estar exposto à chuva, sol, às intempéries, né? E então você pense direitinho antes de vir, né? Isso aqui não estou reclamando de Portugal, gente, quero deixar isso claro aqui. Esse vídeo aqui ele é mais voltado para você que é brasileiro, tá? Gosto que o público português assista meu canal, sim, né? Tenho maior consideração. Conheço muitos portugueses que são humanos pra caramba, que tentam ajudar os brasileiros que chegam aqui, mas tem muitos compatriotas que chegam aqui e deixam a desejar, decepcionam e muitas vezes começam no trabalho, depois desaparecem, não dão satisfação e coisa e tal. Bom, como eu tinha dito no início, a ideia desse vídeo hoje é falar um pouco sobre pressão, né? Por que eu vou falar de pressão? Gente, querendo ou não, todo imigrante, quando ele chega em outra nação, por ele não estar acostumado, não estar habituado com aquela cultura, com aquele idioma, com aquela maneira de ver as coisas, ele estranha, né? Ele estranha. E o que eu vejo com isso é minha experiência, tá? Minha experiência, Jorge, estou aqui de uma forma direta há 3 anos, só que frequento Portugal desde 2016, nessas indas e vindas. Então, assim, Portugal para mim já não é novidade há 8 anos. Eu tenho esse vai e vem com Portugal há 8 anos, tenho um pouquinho de experiência sobre isso. Então, existe uma pressão que ela é natural, por causa dessa diferença, esse contraste de cultura e tudo mais, né? Nós, brasileiros, nós somos de um país de dimensões continentais, onde tem 20 e poucos estados, cada um com a mania diferente um do outro e tal. Então no Brasil existe lá o hábito de se virar quando a coisa aperta. O teu gás acabou, a pessoa às vezes tem um quintalzinho, faz lá um fogãozinho de lenha. Não estou falando, gente, do classe média alta, do classe média, não, estou falando do povão mesmo. Então, a pessoa está apertada, sem emprego, sem ter fonte de renda, muitos deles conseguem pôr uma barraquinha numa feira para vender lá umas bananas, alguma coisa, e acaba se virando, dá um jeitinho daqui, um jeitinho dali e tal. Chega aqui na Europa, essas fugas, elas praticamente não existem, né? Vamos falar a verdade. Esse escape aí para solucionar problemas, igual eu acabei de dizer, estou usando como exemplo isso que eu acabei de falar, não funciona bem assim. Então, você passa a viver condicionado. Por quê? Quem chega aqui, evidentemente, a pessoa sai do mundo onde a moeda era o real, chega na Europa e encara o euro, você não vai ter dinheiro logo de cara. Pouco provável, a não ser que você tenha uma condição boa mesmo, né? Com todo respeito a quem tem uma condição boa, mas o povão não vai conseguir comprar uma casa, né? O cara vai desembolsar aí 100 mil euros, 150, 200 mil euros para comprar uma casa, e ele não vai ter esse dinheiro. Não vai ter crédito com o banco, porque acabou de chegar, está providenciando documentos, aquela coisa toda, e dificilmente, até mesmo os mais antigos,
As pessoas que já estão aqui há mais tempo têm essa dificuldade de comprar um imóvel para dizer que seja seu. E quando compra, é aquela coisa, financiamento bancário, 84 vezes, perder de vista. Bom, então essa pessoa encara o aluguel, a renda, não tem jeito, você tem que morar em algum lugar. Seja você, ou então quando você traz a família, a situação fica mais complicada ainda. Então, você vira escravo da renda. Todo mês você tem que pagar esta renda, né? E isso não estou entrando aqui no detalhe de que a maioria das vezes você tem que pagar 3 meses, 4 de caução, ou seja, se o imóvel é 800 euros, você multiplica isso por 3 vezes ou 4 vezes, que é que você tem que dar ao proprietário logo que assina lá que você alugou. Mas, então, tem a pressão do aluguel, tem outros tipos de pressão que também existem devido a fatores culturais. Você estava lá de um jeito no Brasil, chegou aqui, a coisa funciona de outra maneira. Mas, Jorge, que tipo de pressão? Ok. Você pôs um filho na escola, aqui em Portugal. As escolas daqui têm um acompanhamento mais rigoroso, muito mais rigoroso com o dia a dia do aluno do que lá no Brasil. Qualquer falta, qualquer atraso, qualquer comportamento diferente do seu filho, a escola quer saber o porquê, a escola vai te mandar um e-mail e muitas vezes esses critérios que são rigorosos, tá? Eles estão no país deles, eles têm o direito de criar o critério que eles quiserem, a gente tem que respeitar isso, nós é que estamos cá. E, por exemplo, um dia de temporal, de chuva, meu filho amanheceu lá meio com uma certa tosse, olha, pode faltar aula, não vá. Você vai ter que explicar muito bem para a escola por que ele faltou aula. O fato de dizer que estava chovendo, que era temporal, que era isso e aquilo, e você achou que ele estava doente, isso não vai convencer muito. O correto mesmo seria você levá-lo a um posto médico para ter uma avaliação, para poder criar uma justificativa com a escola. Já no Brasil, a coisa já não é tão rigorosa assim. Então, teu filho está na escola, então ele tem que seguir aquele rito direitinho, bonitinho. Então, existe esse tipo de pressão também nas tuas costas. Já falei da pressão de pagar a renda todo santo mês. E agora estou falando da pressão que existe, eu chamo de pressão, gente, é uma força de expressão, né? Mas vocês estão me entendendo. E em relação à renda, se você não pagar, você corre o risco de perder aquele imóvel, não poder morar mais ali, e conseguir um outro está uma tarefa quase que impossível aqui em Portugal no momento. Tem também o fato de que você é obrigado a adquirir um veículo com o passar do tempo. Mas espera aí, veículo? Não, isso é vaidade. Nananina não, aqui em Portugal não. Você tem que ter um carro sim, porque tudo que você vai fazer aqui, você vai depender de um carro. Você tem que fazer compras no final do mês, uma coisa vai trazer lá 12 bolsas, sei lá quantas, dentro de um autocarro, você vai pedir o carro emprestado ao vizinho, você vai ficar pagando Uber sempre. E se tiver que socorrer um parente de madrugada para um hospital, vai ser de que maneira? Então você tem que ter um carro. Você tem que se virar e conseguir ter um carro com o passar do tempo. E existe toda uma pressãozinha em cima do carro, porque chega o período lá de pagar o teu IUC, você tem que pagar na data certinha, que é o imposto do carro. Chega o período da inspeção, você tem que fazer. Isso no Brasil também acontece, correto? Beleza. Só estou dizendo que aqui a coisa é cobrada mesmo, no momento certo. Há casos até de multas na rua, né? Tem um tipo de multa aqui, que o carro fica preso pelo pneu lá, tem um equipamento e tal. E tem alguns tipos de multas que elas são cobradas no momento em que o agente te multou. 300 euros, 500 euros, você tem que se virar no dinheiro e ir lá e pagar. Eu estou errado? Não. É um direito que o país tem de fazer isso. Então, é mais um motivo de você tentar fazer as coisas certas.
E outras situações também, né, que envolvem essa pressão do dia a dia, em que você, por exemplo, aqui se você trabalha, principalmente quem não é contrato, se você trabalha, você fatura. Você ganha dinheiro para pagar suas contas. Se você falta, se você não vai, no caso do pessoal que trabalha com outro tipo de vínculo que não é o contrato, trabalha por hora, se você não vai, você não ganha. Então você tem que estar psicologicamente bem e a tua saúde física também tem que estar boa. Então você não pode, não deve de maneira alguma ficar doente, principalmente nesse caso. Ficar doente, se sentir mal e faltar ao trabalho, porque isso vai gerar falta de dinheiro, vai diminuir tua renda no final do mês. Igual acontece com alguns feriados, meses que tem, por exemplo, 2 feriados, pessoas que trabalham nessas condições, elas acabam também ficando sem 2 dias de salário ali durante o mês por causa daquele feriado. E isso faz falta, isso pesa, isso faz diferença, entendeu? Então, quando eu citei no início do vídeo que falaria sobre pressão, gente, pelo amor de Deus, é esse tipo de pressão que eu estou falando aqui. É uma maneira que eu achei de me expressar para poder explicar a vocês o que eu queria transmitir. Então a galera que vem do Brasil para cá, que pensa em vir, eu faço de tudo e tal, eu sei pôr vidro em janela, eu sei virar massa, eu sei não sei o que e tal. Quando chega aqui, que vê que o critério às vezes é diferente, a maneira de se executar aquela tarefa no Brasil é de um jeito, aqui é de outro, e tem ali um patrão para te orientar, para te falar, e muitas vezes o gajo fica incomodado e se vê numa obra, poxa, mas eu fazia Uber, agora estou fazendo obra, não, isso eu não aceito e tal. Então, gente, pensem 2 vezes, tá? Portugal é um país bom, um país que oferece algumas oportunidades, né? E lógico que hoje há um número de imigrantes muito grande em Portugal, não só o grupo de brasileiros, mas pessoas do Oriente Médio, Ásia, estão a vir para cá em massa. Então a coisa está muito mais disputada por aqui, está muito mais difícil. Os alimentos tiveram um aumento no preço expressivo devido a esses problemas que estão havendo, esses conflitos. Você tem que vir consciente de tudo isso, ok? Esse foi o recado de hoje, já falei demais, já estamos aí com quase 20 minutos, tá? Então fiquem todos com Deus aí. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal caso não seja inscrito, ok? Tenham todos uma excelente semana e beijo no coração.